0263. Doutor Hérnia, Avenida Borges de Medeiros, 1279, ao lado da loja Becker. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Olá, estamos de volta com o Jornal da Manhã na Rádio Prata Serra 91.5. Agora são 10h18. E nós seguimos por aqui no apoio, neste último horário do Jornal da Manhã, de Service e Contabilidade, Lojas Becker, Unicred, use sua audição, Super Cassol, Mercadão dos Óculos, doutora Letícia Bergamaschi e doutor Hérnia. E falando em doutor Hérnia, a sua coluna aí travou? A dor no ciático não te deixa em paz? A hérnia de disco prejudica a sua vida? E esse frio voltando, como é que tá a sua coluna? A solução definitiva está bem perto de você na Doutor Hérnia em Nova Prata, que oferece um tratamento inovador, cheio de tecnologia, sem cirurgia, sem infiltrações e sem depender de medicamentos. Agende agora mesmo uma avaliação na Doutor Hérnia, 981240263. Doutor Hérnia, ao lado da loja Becker de Nova Prata. Eu já convido você a participar conosco através do Facebook da Rádio Prata. Já estamos ao vivo para a nossa principal entrevista do dia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema aí que afeta diretamente o nosso dia a dia, as nossas escolhas, o futuro da nossa comunidade. E por isso já convido você a participar junto conosco, mandando suas ideias, suas opiniões, fazendo perguntas e tudo mais através da nossa live no Facebook da Rádio Prata ou também pelo nosso canal no YouTube Rádio Prata Serra. Você também pode usar aí o nosso WhatsApp ou então o telefone é o 1212-3242-1212. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar em como os políticos utilizam nossas emoções para conquistar o poder de governar? Enquanto a chamada velha política historicamente se apoia em medo, abafamento de debates, obscurantismo com contratos sigilosos, usando dinheiro que é seu, muitas vezes, o contribuinte. Surge um movimento também que defende uma nova forma de fazer política, pautada na liberdade, na esperança, na transparência total e no direito da população de voltar a sonhar e ter confiança nos governantes. E para entender como é que essas linhas, dinâmicas funcionam na prática, e também para falar sobre um projeto aí multicultural que pode impulsionar a diversidade, a inovação e o desenvolvimento em Nova Prata, nós recebemos hoje nos estúdios da Rádio Prata o estudante de Ciência Política, o Cleiton Bortoli, pela segunda vez aí, que vem conosco aí todo mês. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado, Sabrina, pelo espaço, muito obrigado à rádio. Então, a gente tem bastante coisa para conversar por aí. E podemos começar, então. Então, para começar o nosso papo, Cleiton, no estudo de ciência política, como é que as emoções humanas aí são usadas como ferramenta de mobilização pela classe política? São vários sentimentos, não é mesmo? Sim, exato. A gente tem os sentimentos mais comuns, aliás, vou fazer uma pequena introdução, Hoje a gente está falando muito em educação financeira, certo? Mas a gente também precisa falar na educação emocional. Especialmente nesse momento com as redes sociais, elas alteram muito as nossas emoções. Existem sentimentos que são mais simples de serem sentidos, que todo mundo nasce com eles, A gente está falando do medo, da raiva, e existem sentimentos um pouco mais complexos de serem sentidos. Você sentir compaixão, você sentir o luto mesmo, ele é um sentimento que precisa ser elaborado. Quando você perde alguém, você passa por períodos de tristeza, por períodos até de raiva, por que ele me deixou, entende? Então esse sentimento, ele demora mais tempo para ser elaborado pela nossa capacidade cognitiva, Mas quando a gente fala de política, os políticos, eles conhecem muito bem o povo, e especialmente a velha política, ela utiliza do medo, certo? Eles amedrontam. Muita gente me fala como estudante que
para mim tomar cuidado, porque eu posso ser perseguido na rua, eu faço perguntas inconvenientes para as pessoas, né? Então, eu digo que não, que quem precisa ter medo são eles, porque se a gente carrega com a gente a verdade, como que eu posso dizer? O político, ele precisa mais do povo do que o povo precisa do político. É essa a grande questão. Mas ele usa o medo para encurralar a gente, para dizer, não se movimente, não pense diferente, não questione a própria realidade. Quando a gente fala do medo, como que o medo foi fundado na cabeça das pessoas? A gente tem que pensar na educação. Sabe os nossos pais que dizem, aquele período onde eles iam para a escola, a sacola, a mochila era o saco de açúcar, certo? E como é que era na escola naquele tempo quando nossos pais chegavam lá? Então, o professor, ele era autoridade na sala. E quando eu falo autoridade, é autoridade mesmo, que impunha o que ele estava falando. E qualquer comportamento desviante, qualquer tipo de diversidade era punida. Então, você sabe muito bem que as crianças eram feitas a serem ajoelhadas no milho, ou era reguada de madeira nos dedos. Então qualquer comportamento desviante do padrão era punido. Isso é uma espécie de homogeneização do pensamento, quer dizer que todo mundo pensava igual, todo mundo pensava como precisava ser pensado, com o medo de ser punido. Especialmente na nossa cultura italiana aqui da Serra, esse comportamento é muito presente. A nossa população, ela sente muito medo. E os políticos usam esse medo para que as pessoas continuem no lugar dela, para que as coisas continuem como elas são. Então, o progresso, a liberdade, ela demora mais para chegar aqui do que em outras regiões. A gente é uma região mais conservadora. Por falta de questionamento? Por toda a constituição da... E aí tem toda aquela história, Cleiton, da velha política também, do voto de cabresto, tudo isso, né? Sim, exatamente. Muita coisa não muda na nossa cidade, na região no geral, porque perde voto. E é exatamente por isso que eu sou estudante, eu não vou me candidatar, eu não tenho partido político, porque daí eu tenho uma independência de pensamento. A partir do momento que tu se filia num partido, você precisa seguir a hierarquia partidária. O pensamento, ele não é mais seu. Você tem que pensar junto aos seus semelhantes. Então, para ter um posicionamento independente, é por isso que eu me mantenho independente também, né, Sabrina? Cleiton, e por que você acha, né, que o medo é uma estratégia tão recorrente entre políticos tradicionais quando se trata de manter um status quo? Então, é porque o medo é um sentimento básico, todo mundo tem medo. Vamos imaginar que, por exemplo, tá diante desse microfone é uma responsabilidade. Sabrina, quantos anos tem seu filho ou sua filha? Meu filho tem 7 meses. Tem 7 meses, né? O Fabiano, ele também tem uma criança pequena, né? Então, existe muita responsabilidade, né? E quando a gente está falando em política, pessoas mais poderosas que a gente pode sofrer consequências. Então, além desse medo velado, certo? Que é velado, que não é... Às vezes a ameaça, ela não é direta, ela é indireta, fica subentendido. Então, existem pessoas na nossa cidade que quiseram mudar as coisas, sabe? Que quiseram fazer determinados espaços melhores. Mas essas pessoas, elas foram perseguidas, essas pessoas perderam emprego, essas pessoas perderam saúde mental. Tiraram dinheiro do próprio bolso tentando fazer alguma coisa pela comunidade porque tinham um senso de propósito. Essas pessoas, elas foram censuradas. E eu, com a responsabilidade do microfone, também tenho a responsabilidade, né, de enfim, dizer, isso acontece às vezes ainda, né? Perfeito. Cleiton, voltando então aqui para nossa conversa, né? Uhum. Queria trazer a contrapartida também, né? Que fala-se muito hoje em nova política, então. Quais são os pilares dessa nova abordagem, né?
com base na tua vida acadêmica, e como sentimentos de esperança, confiança e liberdade aí podem transformar uma gestão pública? Realmente a gente tem que dar cada vez mais espaço para transparência, né? E eu faço da minha rede social esse espaço de transparência, né? Então é por isso que eu trouxe a plaquinha aqui, que eu mesmo fiz ela, eu desenhei ela e imprimi com a minha impressora 3D, né? Então eu pensei, já que eu vou ser esse influencer, eu vou fazer direito, né? Então é tudo um trabalho de construção, né? E isso não é feito sozinho, certo? Eu tenho vários conselheiros nesse momento no meu Instagram. A cada seguidor que eu ganho um conselheiro. E então, assim, nesse momento eu tenho 3.500 seguidores. Mas uma parcela pequena deles, coisa de 100, 200 no máximo, eles estão no meu Close Friends, que é lá onde que eu sou mais transparente. Então, como eu comecei a projetar essa figura pública que vocês veem aqui hoje, eu passei a ser muito transparente com essas pessoas, esse público selecionado, que sei que são pessoas que são pra frente, pessoas que são que têm mais liberdade que muitas outras. Então, com essas pessoas, quando eu vou me reunir com um político, por exemplo, porque como estudante de política, eu vou me reunir com candidatos, com pessoas que já são eleitas, para tentar levar ideias novas para elas, né? Então, com essas pessoas, eu sou extremamente transparente. Eu digo, eu vou me reunir com fulano, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, porque tudo são trocas, a política é troca, né? Eu ofereço alguma coisa, a outra pessoa me oferece de volta. E às vezes esse negócio não acontece, né? O que ele oferece eu não estou interessado em pegar para mim, e o que eu ofereço ele não tem. E tudo bem, é a vida que segue, né? Mas dessa forma, usando a internet, essa ferramenta de comunicação, né? Que por mais que seja um problema, que traga sérios impactos na nossa saúde mental, também é uma ferramenta que a gente pode usar para o bem. É isso, essa ferramenta, essa experiência política que eu estou proporcionando aos meus seguidores. E voltando a falar sobre os pilares, né, dessa nova política, né, essa abordagem, então, você considera que pelas redes sociais pode se dar, então, essa esperança, confiança, liberdade, né, as pessoas, né, para transformar realmente a gestão pública? Sim, com certeza. Mas existe um sacrifício a ser feito, né? Porque, vamos pensar assim, a gente fala de disputa eleitoral. A rede social também é uma disputa, porque é uma concorrência. Na verdade, eu até costumo dizer que ela não é uma rede social. Ela deixou de ser uma rede social e passou a ser uma coisa de distanciamento social. Estamos conectados, mas sozinhos ao mesmo tempo, certo? E a ideia é a gente... antes de eu começar a gravar vídeos, até eu me olho na câmera, eu não gosto da minha cara, por exemplo. É um sacrifício para mim aparecer diante de uma câmera. Eu sempre gostei de ficar atrás delas, fotografando, criando arte, né? Mas nesse momento eu venho para estar à frente. Então é um sacrifício que eu também faço. Mas antes disso também existiu muita terapia, porque eu não queria ser na frente da câmera o que eu não era atrás. Então, o que eu sou atrás, eu sou na frente da câmera. É esse espírito de transparência. Um político normal, o que vai acontecer com ele? Ele já é eleito. Se ele fala alguma coisa, ele não pode voltar atrás. Ele não pode pedir desculpa, dizer, eu não sabia, eu estava errado, porque perde voto. E como eu não preciso de voto, eu posso chegar eventualmente e dizer uma coisa aqui e depois me corrigir. Mas no momento que eu falo, eu juro, é nisso que eu acredito. E se eu estou acreditando numa coisa que é errada, eu vou me questionar, eu vou entender a verdade e poder depois vir a público e falar, estava enganado, não é bem assim. Porque o papel que eu quero prestar é como professor. E pessoas erram, né? E se a gente não se der o direito do erro, também a gente não vai se dar o direito do aprendizado. E para você esse é o papel da transparência real, então, com dados abertos, participação popular, para devolver aí também, seria o caminho certo, né, para devolver a confiança às instituições públicas também? Exatamente, a gente precisa começar a elaborar novamente a confiança, porque nesse ambiente de polarização de política,
não é só a política, não são só os cargos públicos que estão em disputa. A verdade, ela também está em disputa. Nós vivemos em uma sociedade onde que os dois lados da política fomentam realidades paralelas. E não existe o diálogo entre eles. A gente está, ao invés de a gente se aproximar de um centro, a gente está se distanciando desse centro. Esse é o extremismo político que a gente fala, né? Seria de um lado a velha política, de outro lado a nova política, ou não exatamente? Não exatamente, pode ser esquerda ou direita também, como as pessoas quiserem. Porque nós vivemos num mundo de muitas siglas hoje. Sim, exatamente. Inclusive tem até uma pergunta de um ouvinte aqui, gostaria de saber qual a função de um partido, né? Pelo ponto de vista da ciência política, certo. Então pode trazer essa resposta? Posso trazer essa resposta. Um partido é a ferramenta que a pessoa tem para se eleger, então para ela se eleger, ela precisa do partido. Sem o partido, ela não pode se eleger hoje no Brasil. Então, o partido, ele acaba, né, tendo a sua estrutura, tendo o seu estatuto, ele tem ideais a serem cumpridos, né? Então você vai se alinhar a esses ideais e participar do debate dentro desse partido, né? Então não tem como se eleger sem um partido. E hoje você, dentro da ciência política, eu não sei, se entende que está muito misturado, porque é difícil hoje você definir uma sigla como extrema-direita, como esquerda, como centro. Na realidade, não, Sabrina, é muito simples. Eu tenho que dizer também. Os ideais são uns, sim. Mas pelas candidaturas você vê linhagens bem misturadas. Sim, sim. Como ser analista político, vocês estão vendo, eu converso com todo mundo, desde a extrema esquerda à extrema direita, né? Então eu estou aberto. E também ofereço a minha palavra, caso eles acreditarem nela, ela sempre está sendo oferecida, né? Então, existem sim partidos de extrema esquerda e extrema direita, até porque a gente vive num país que preza pela liberdade política, está na nossa Constituição, né? Então, está misturado, de certa forma sim, porque existem... como é que eu posso explicar isso? É uma coisa bem complexa, porque a política, ela mexe com as crenças das pessoas, né? E quando a gente mexe com a crença, é que nem eu chegar para você aqui que tem a sua fé na sua religião, independente de qual seja, e dizer, não é bem assim que as coisas funcionam. Então isso é uma coisa muito difícil, até por isso que eu procuro não falar em A, B, C ou D, candidato A, candidato B, para que as ideias venham antes dos nomes, para que não seja pessoal a coisa, né? E é assim que deveria ser a política. Exatamente. Eu gostaria de compartilhar uma história pessoal minha de um momento que eu me omiti. Eu estava conversando com uma amiga minha e ela trouxe a seguinte fala, que um mercado da cidade dela estava usando sacolas transparentes. E ela disse, olha só, eu queria comprar absorvente e eu fiquei com vergonha, porque se eu comprar absorvente e sair com a sacolinha transparente, todo mundo vai saber que eu comprei absorvente. Que vergonha. E aí eu pensei comigo, ela não precisa ter vergonha de ser mulher, assim como tem papel higiênico, você tá no mercado, é para comprar, ninguém precisaria ter vergonha disso. Mas eu me omiti, porque eu como homem pensei, não sou mulher, não é meu lugar de fala. E nesse momento eu trago essa fala aqui na rádio, para que ninguém tenha vergonha de ser quem é. Que acredite em si mesmo, por mais que às vezes a gente sofre cobranças das pessoas, dos nossos pais, dos nossos parceiros, mas a pior cobrança que a gente pode ter sobre nós mesmos é nós. Quem diz o que pode ou não ser feito, nós. Então o medo, a vergonha, elas são ferramentas, a gente tem esse sentimento, a gente joga ele, projeta em nós mesmos. E os políticos sabem disso e usam especialmente essas emoções mais primárias contra nós. E, Cleiton, baseado agora, né, na visão acadêmica da ciência política mesmo, hoje
você, né, Cleito, considera que existem bem definidas as frentes. Com base na ciência política, como é que está estruturado hoje o nosso país politicamente, em termos partidários? Porque estamos num ano eleitoral, certo? Num ano de eleições gerais, que nós temos que escolher muitos candidatos aí, que eu considero uma missão bem dificultosa, inclusive, e assim como outras pessoas devem considerar. Mas como é que a gente consegue definir hoje, em níveis gerais, se nós estamos vivendo nova política ou velha política? É uma pergunta muito interessante, Sabrina. Olha só, como que... e até vamos imaginar um radialista, um comentarista de futebol. Ele normalmente não diz eu sou do Grêmio, eu sou do Inter, né? Então é por isso que eu também quero manter essa isenção. A imparcialidade. A imparcialidade. Então eu falo sobre emoções, sobre a esperança, sobre o medo, sobre a raiva. Porque a gente tem que identificar esses sentimentos em nós. E por mais que seja muito difícil, os candidatos são muitas vezes horríveis dos dois lados. A gente vai ter que escolher o menos pior. E aí, qual é o menos pior? Eu digo assim, eu entrego respeito a todas as pessoas, certo? Porque eu me respeito, então eu entrego o respeito para a pessoa. Por mais que a pessoa não entregue o respeito de volta, eu continuo respeitando ela. Então, se a gente não entende o que é respeito, a gente não vai cobrar respeito. Se a gente não entende o que é esperança, a gente não vai ver a esperança na nossa frente. Se a gente não sabe o que é luz, a gente não vai ver a luz, entende? Então, nesse momento, eu quero que vocês analisem não as propostas dos políticos, mas se vocês acreditam neles ou não. É claro que às vezes a gente acredita mais, um e outro menos, mas eu quero que vocês vejam pelo lado mais psicológico. Qual que está me entregando mais verdade? Qual que está entregando, assim... um pouco mais, pelo menos, de esperança, porque a gente vê o debate que está começando a acontecer e são ataques dos dois lados. Quem pela palavra que está tendo essa oportunidade do microfone, do debate, está entregando a esperança, e quem que está entregando o medo e a raiva contra outro? Porque a partir do dia 16, né, do próximo domingo, então começa aí, propriamente dita, a campanha eleitoral. E aí a gente vai estar aí à mercê desses debates, né? Embora alguns já comecem entre pré-candidatos, né? E vira aquele toma lá da cá. Sim. Em muitas situações, então nós precisamos estar esclarecidos também, né, para poder acompanhar isso de perto, que ninguém vai ficar inerte, né, gente, porque é na televisão, é no rádio, tem propaganda obrigatória, então precisa-se, né, ter a mente aberta aí para a escolha, e é necessário para escolher ouvi-los. Sim, exatamente. E agora olhando um pouquinho para a nossa realidade, né, no local, aqui em Nova Prata, Cleito. Como é que tu falas muito de um projeto multicultural, né? Uhum. Como é que esse projeto se conecta, né, com uma visão de nova política e o fomento à diversidade, por exemplo, em Nova Prata? Perfeito. Quando a gente já fala em multicultural, a gente está falando em diversidade mesmo. Então, a gente tem que ler o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, o nosso povo aqui que mora na nossa cidade. Primeiramente, eu já percebi em 2024, foi um primeiro momento que ainda não estava na faculdade, eu senti uma mudança. Então, que mudança foi essa? A gente começou a receber nossos primeiros refugiados climáticos, que foram as pessoas das cidades mais afetadas pelas enchentes que começaram a subir aqui para Nova Prata. Por mais que nós tivemos prejuízos com as enchentes, não foi tanto afetada como outras, Roca-Sales, enfim, outras cidades. Então essas pessoas começaram a chegar na nossa cidade. E eu sou uma pessoa que vai até o posto de saúde e eventualmente eu converso com as pessoas que estão do meu lado, né? E eu conversei não só com uma, mas com várias pessoas que chegam à nossa cidade, porque quando a gente nasce aqui, a gente tem um amor muito grande por essa cidade. A gente gosta dela, a gente gosta da cascata, da usina, né, nossas belezas naturais. Mas eu comecei a ouvir essa parcela da população que não nasceu aqui. O que ela sente quando vem de fora? E qual que é o impacto que ela tem?
E todas as pessoas me dizem o seguinte: aqui é muito bom morar, é tranquilo, tem emprego, as coisas são um pouco caras, mas especialmente as pessoas são fechadas. Mas eu fiquei meio estranho no primeiro momento. Como assim fechadas? E aí depois eu comecei a viajar um pouco, sair daqui, né? Eu sou uma pessoa que já viajou um pouquinho, né? Espero começar a viajar mais em breve. Mas a gente vê que a cultura aqui da nossa região, especialmente da Serra, ela é sim um pouco mais fechada do que vamos eventualmente pensar vamos ver, o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem várias culturas. Se a gente pegar o carioca, por exemplo, é outro jeito de pensar, né? E a gente tem o nosso jeitinho de pensar aqui, é o nosso charme, né? Mas esse charme deixa a gente um pouco mais fechado para algumas coisas. Então, a gente tem uma cultura fechada, certo? Isso é um fato estudado cientificamente, certo? Não é um problema em si, né? Mas é um jeito de ser. E as pessoas que vêm de fora, elas percebem isso, ok? Então, as pessoas elas já estão vindo. A gente pode passar pelos mercados, pelos lugares, a gente vai ver sotaques, vai ver línguas diferentes sendo faladas no nosso município, né? E a gente também pode fazer projetos para essas pessoas se sentirem acolhidas, para que elas se sintam acolhidas no nosso espaço. Por exemplo, olha só que riqueza a gente tem aqui. Eles nem me conhecem lá, mas eu pego cachorro quente sempre lá. Aliás, eu adoro também os cachorros quentes da nossa cidade, né? Eu não vou mencionar nomes. Mas aqui a gente tem um cachorro quente paulista, olha só. A gente, sem sair de Nova Prata, a gente pode viajar para São Paulo, ver o que é um cachorro quente com vinagrete dentro. Enfim, outros condimentos, outro jeito de fazer cachorro quente. A gente pode ter o nosso, que a gente sempre teve, e pode ter outro tipo. Então, isso é uma riqueza cultural. Isso é uma dádiva, um tesouro muito grande. E eu acredito que se a gente fomentar essa diversidade, a gente vai ver pessoas vindo para nossa cidade. O turismo vai aumentar. Mas a gente também tem que pensar em fazer eventos diferentes. Então, eu como essa figura que vocês estão vendo aqui, vocês provavelmente não vão me ver eleito, certo? Não é um desejo meu me eleger. O meu desejo, sim, é trazer cultura. Eu pretendo fazer algumas festas, já tenho a data definida. Gente, dia 9 de janeiro de 2027 vai ter uma festa. Os detalhes estão sendo combinados, a coisa está sendo amadurecida, mas vocês podem guardar essa data que vai ter uma festa. Eu já fiz outras festas em Nova Prata também, né? Eu não sei se o pessoal se lembra do solstício de verão, aconteceu só uma vez no Mirante. Então, nesse momento, eu quero começar a trazer cultura diversa para nossa cidade e em lugares diferentes, até pensar em descentralizar, porque normalmente a gente está sempre pensando na Praça da Bandeira e tal, e tem muitos eventos, e isso é muito bom que tenha, mas eu acredito que nesse momento eu quero levar mais para o interior, para perto de um rio, um sítio, enfim, a gente está pensando nessa estrutura ainda. Muitas vezes, agora tratando nesse ponto, né, Cleiton, a diversidade cultural é vista somente com eventos e festejos, né? Uhum. Mas não é só isso. Como que um projeto multicultural bem estruturado pode impactar a economia, a educação, a liberdade das pessoas no nosso município? Muito boa pergunta, e nós já temos um projeto multicultural aqui acontecendo, o Festival Internacional do Folclore. Olha só. Que daqui a pouquinho tá batendo a nossa porta, né? Então, olha só como a gente tem... eu acho que é uma maldição, porque eu consigo ver o potencial das pessoas. E não só das pessoas, mas também dos lugares. Nova Prata, ela tem um grande potencial para ser multicultural. Além desses migrantes e imigrantes que estão vindo, a gente tem o Festival Internacional do Folclore. Internacional do Folclore. Então, olha só, o potencial de unir essa diversidade que está sendo fomentada naturalmente, porque a gente precisa de pessoas aqui para trabalhar na nossa região. A gente tem o festival, e você sabe muito bem como que o festival movimenta a cultura, a economia. Eu só quero que o festival ele não dure só alguns dias, algumas semanas, mas que ele esteja presente
por mais tempo na nossa cultura. Então, é isso que eu tô pensando, né? É no sentido de que, em época de festival, né, a cidade veste-se dessa roupagem, né, de Festival Internacional de Cultura e vive isso muito bem. Tu queres dizer, na questão de acolhimento, né, é nesse sentido que tu se refere, em estender os dias do festival para... Não de fazer o festival continua, continua do mesmo jeito que é. Mas na maneira das pessoas agirem, Isso, tu queres dizer... Você diz assim, por exemplo, você disse o seguinte, a gente se veste para receber o festival. Eu só quero que essa roupa que a gente veste fique por mais um tempo, se estenda por mais alguns meses, se torne normal a gente ser diferente. Então, é só que a gente saiba quem nós somos. Tem muita gente, um grande amigo me diz assim, a gente não pode viver só de imagem, certo? Da imagem que está na frente das câmeras, a gente tem que estar por trás também, do mesmo jeito. Então, a minha ideia é essa, a gente ser mais nós mesmos e fomentarmos essa cultura, talvez acolher melhor essas pessoas que estão chegando aqui. A minha mãe, certo dia, ela sempre tá caminhando por aí, né? Ela encontrou uma imigrante da Venezuela e ela estava precisando aprender como que se pegava o ônibus aqui em Nova Prata, que ela ainda não sabia. Ela não sabia para onde que ir. E eu tenho a ideia assim, se a pessoa está aqui no nosso município, está trabalhando para movimentar a economia do nosso município, está pagando impostos aqui, ela tem o mesmo direito que a gente. Por mais que ela não esteja talvez o título de eleitor aqui na nossa cidade ainda, ela está fazendo parte da gente. E esse acolhimento, ele precisa acontecer para que as pessoas que chegam, que a gente precisa delas, elas saibam para onde ir, para acessar nossos serviços de saúde. Porque se um imigrante fica doente e a doença for transmissível, ele vai transmitir para outras pessoas. Então ela precisa estar integrada à cidade, entende? E como tu acha que deveria ser essa integração? Como na prática isso tinha que funcionar? Bom, antes da gente falar, vamos supor, suposição, vamos fazer uma casa de acolhimento a quem vem de fora. Isso não acontece assim. A gente primeiro tem que fazer as pessoas entenderem que isso é necessário. Então, o que vai mudar primeiro é a cabeça das pessoas, para que elas entendam a necessidade. Porque, assim, se a gente não treina o nosso cérebro para perceber essa diferença, a gente não vê. Assim como o respeito. Se a gente não entender que a gente tem que se dar o respeito e dar o respeito para as outras pessoas, a gente vai passar uma vida sem respeito. Então, são valores que precisam ser exercitados. A fé não é só acreditar, para mim. Ela é seguir o caminho. E o caminho ele é trilhado todos os dias, quando eu acordo da cama. Eu vivo uma vida como se eu estivesse sendo filmado. Aqui, agora eu estou um pouco mais à vontade sendo filmado na rádio, porque eu me sinto filmado pelas ruas do município. E a gente tem que saber, por exemplo, que os vereadores, eles também estão sendo filmados. Eles, especialmente as pessoas que são mais conhecidas, eu costumo dizer que é como se eles fossem um Pokémon. Sabe? Eles vão sendo captados, né? E toda vez que um vereador, vamos supor, estaciona numa vaga que não deveria ser, de um idoso, vamos supor, imagina um vereador estacionando numa vaga de idoso e depois cobrar direitos e deveres. Fica feio, né? Então, a gente tem que, primeiro, de exercer uma postura pública ou qualquer coisa, a gente tem que ser modelo. Mas não modelo para a sociedade, para a cidade. A gente tem que ser modelo para nossa esposa, nosso companheiro em casa, para os nossos filhos. Então, a gente entre quatro paredes. Entre quatro paredes, a gente tem que ser a mesma pessoa que está fora. Sem isso, não funciona. Perfeito. Kleber não, né? Um abraço pro Kleber, que é meu irmão, é fotógrafo. E é igualzinho. Muito parecido. Eles são gêmeos. Uhum. Cleiton, o nosso tempo, né, vai esgotando. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para o ouvinte de Nova Prata, que quer voltar, então, né, a sonhar e acreditar que é possível fazer uma política diferente, né, mais transparente, mais inclusiva, né, a nova política, então, que seria em termos ideais. Sim. Então, gente, eu peço que vocês me acompanhem pelo Instagram, certo? Tá aqui.
Lá eu posso ser mais transparente do que eu sou na rádio, porque aqui existem patrocinadores, existem responsabilidades que a rádio precisa honrar, então por isso a gente não pode chegar metendo o pé na porta. Mas assim, eu não sou a pessoa que mete o pé na porta, eu sou a pessoa que bate, que conversa, mas se a porta se fechar, a gente bate nela mais forte. Não sou nenhum tipo de radical, já me fizeram essa pergunta, né? Então eu sempre estou disposto ao diálogo, mas eu digo que assim, em algumas coisas, sim, a gente precisa ser radical. Eu acredito e eu aposto que a Sabrina também é radical para defender o seu filho, né? É uma radical, eu duvido que ela não seria. Então, gente, em algumas coisas, sim, a gente pode ser radical. Não em tudo, não é 880. Então, aos poucos, a gente pode ir tomando um pouco de Nescau, o cereal radical, e sendo um pouquinho, cobrando um pouco mais algumas coisas, e especialmente cobrar os políticos eleitos, porque eles estão lá para servir o povo. Muito obrigada, Cleiton. Obrigada a você que esteve conosco nesta manhã, né? Nessa nossa entrevista aí sobre ciência política. Agora são 10h54, nós vamos para mais um intervalo. Na sequência voltamos com informações para você.